O mais estranho é que, antes disso, tudo parecia normal. Nada de abraços ou emoção, mas também nada de ruim. Parecia um jantar qualquer. E é isso que assusta. Quando tudo parece normal, você relaxa e aí acontece. Quando cheguei, minha mãe gritou da cozinha: "Estamos servindo." "Vem, entra." Como se eu tivesse chegado para uma festa. Meu pai se levantou da cadeira um pouco devagar demais, tipo sem saber se a gente se abraçava ou só dava um aceno. A gente acenou. Clássico. Minha irmã já estava na mesa, mexendo no celular como sempre, só levantou os olhos para me ver e voltou pro que estava fazendo. Tudo bem, eu não fui lá para impressionar ninguém. A mesa estava posta, minha cadeira puxada, até um copo com suco de cranberry me esperando. Igual sempre. Minha mãe sorriu como se estivéssemos fingindo que éramos próximos. "Você ainda gosta de cranberry, né?" Eu só balancei a cabeça. Nem tomava mais, mas não queria começar uma conversa sobre isso. Sentamos. Eles serviram. A comida era simples: frango, batata, vagem. Meu pai fingia que ainda gostava de vagem, todo mundo sabia que ele não gostava. A conversa foi leve. "Como tá o trabalho? Ainda mora no mesmo AP? O trânsito tá horrível, né?" Eu respondia, sorria, até ri quando minha irmã contou que uma colega ficou presa na porta giratória do trabalho. Nem foi engraçado, mas eu sabia como fingir ser a pessoa tranquila, que não cria problema. No meio de um papo do meu pai sobre obras na rua, meu celular vibrou no colo. Olhei por baixo da mesa, sem pensar muito. A mensagem era direta. Sem nome, só frases curtas e ponto final: "Levanta e vai embora agora. Não diga nada pros seus pais." Fiquei olhando. Li de novo. A sala seguia normal. Minha mãe concordando com o que meu pai dizia. Minha irmã comendo. Tudo parecia um jantar comum. Mas eu, pelo visto, tinha que sair como se estivesse fugindo de um crime. Não me mexi na hora. Podia ser trote, número errado, golpe, alguma pegadinha. Mas não era nada disso. Eu simplesmente sabia. "Já volto", falei, empurrando a cadeira. "Vou no banheiro." Ninguém perguntou nada. Ninguém olhou. Peguei o celular e subi, porque o banheiro de cima fechava direito e dava para trancar. Me tranquei, sentei na borda da banheira e fiquei olhando de novo a mensagem. Aí apertei em ligar. Chamou uma vez, então ouvi uma voz. "Você ainda tá aí?" "Quem é?" "É o Mark." Mark, o namorado, ou ex, da minha irmã. Era difícil acompanhar. "O que tá acontecendo?" perguntei. A voz dele estava baixa, tensa, como se ele estivesse num lugar onde não devia. "Você precisa sair daí. Agora. Levanta, sai andando. Não bebe nada. Só vai embora. Não bebe o suco." Minha boca estava seca. Eu ainda não tinha tocado no suco. Por quê? Eu não posso explicar. Só confie em mim, por favor. Que história é essa? Por que você tá me ligando? O que tá acontecendo? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Só sai daí. Por favor. Não até você me dizer o motivo. Aí ele disse alguma coisa. Eu não respondi. Fiquei sentada no banheiro por um tempo depois da ligação terminar. Tempo suficiente para sentir o frio do piso passando pela minha roupa. Tempo suficiente para entender que eu tinha uma escolha. E que, no fundo, eu já tinha feito ponto. Ser a irmã mais velha nunca teve cerimônia. Só veio com responsabilidade silenciosa, esperada, e que nunca acabava. A gente tinha 3 anos de diferença. Quando éramos crianças, nossos pais davam R$ 5 por semana. Eu guardava. Ela gastava tudo em chiclete, caneta colorida, essas coisas de escola. Depois vinha me olhar com cara de pidona. Aí os adultos falavam. Ela não tem mais dinheiro. Você ainda tem.
Não seja egoísta. E assim começou. Não era uma regra, mas virava rotina. Se eu economizava, tinha que dividir. Se ela gastava demais, eu tinha que consertar. No ensino médio, arrumei um trabalho de fim de semana numa farmácia, só para conseguir comprar minhas calças sem discutir. Minha irmã não trabalhava. Era mais nova, ninguém cobrava isso dela. Mas se ela queria algo extra, adivinha quem era pressionada? Ela quer muito ver aquele filme. Ela ainda não tem dinheiro. Você tem. Meus pais pagavam o básico, mas tudo que fosse além disso virava minha responsabilidade. Quando fui para a faculdade, as coisas melhoraram. Eu estava longe, sem grana, e ocupada. 2 estados de distância. Minha irmã ainda estava no colégio. Por um tempo, achei que tinha conseguido um pouco de paz. Depois me formei e consegui um emprego como desenvolvedora júnior. Salário de iniciante, benefícios básicos, mal dava para pagar aluguel e dívidas. Mas para os meus pais, parecia que eu tinha ficado rica. Os pedidos começaram aos poucos. Você pode ajudar com a matrícula dela? Os livros estão tão caros. Ela tá estressada com a faculdade. Minha irmã começou a faculdade, algo ligado a finanças, sei lá. Não trabalhava, não fazia orçamento, e nunca pedia nada diretamente para mim. Sempre era assim. Ela pedia para eles, e eles vinham falar comigo. No começo, eu dizia sim. Achei que, agora que eu ganhava meu próprio dinheiro, ajudar seria mais fácil. Não foi. Quanto mais eu ganhava, mais pediam. E nunca parecia que o dinheiro era realmente meu. Aí veio o lance do álcool. No começo dos meus 20, descobri do pior jeito que meu corpo não aguenta bebida. Com meia dose, eu já apagava. Uma vez apaguei depois de 2 goles de vinho. Desde então, nunca mais bebi. Nem em casamento. Minha família sabia, mas nunca aceitava. Pode tomar só um pouquinho. Não exagera. Não é como se você fosse alérgica. Eu dizia não. Eles reviravam os olhos como se eu fosse difícil. Mas não era sobre a bebida. Era sobre como eu nunca era levada a sério quando eles queriam algo. Anos depois, fui promovida. Nada gigante, mas um avanço real. Liguei para os meus pais para contar. Minha mãe respondeu. Que ótimo! E quanto você tá ganhando agora? E logo depois. Será que você pode ajudar sua irmã com o intercâmbio? Ela estava super animada. Mas não teve parabéns. Só o de sempre, pedir, esperar, repetir. Então, eu parei de dizer sim. Não fiz discurso sobre limites. Só parei. Sem mais, só dessa vez. Sem mais tratar minhas economias como projeto de grupo. Talvez eu ainda pagasse um café, mas não era mais a patrocinadora dela. Aí veio o silêncio. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Só aquele silêncio pesado de família magoada. Algumas semanas depois, eles quebraram o silêncio. Sua irmã precisa de ajuda. É sério. O valor, 12.000 reais. Não disseram pra quê. Só que ela precisava, que eu podia pagar, que eu era irmã dela. Eu disse não. Eles insistiram. Então liguei direto pra ela. Foi aí que descobri a verdade. Ela tinha apostado dinheiro, perdeu feio e agora devia uma grana que não podia pagar. Trabalhava com finanças, e se alguém descobrisse, a carreira dela acabava. Não é só esse emprego. Ninguém contrata alguém com histórico de jogo. Isso já aconteceu antes? Perguntei. Ela não respondeu. Nem precisava. Eu disse. Não. Nem depois. Nem um pouco. Não. Eu te ajudei a vida inteira, falei. Mas não vou cobrir isso. Não de novo. Nunca mais. Ela disse que eu era fria. Que eu não entendia. Talvez eu realmente não entendesse.
Ou talvez, pela primeira vez, eu só não quisesse entender. Depois disso, me cortaram. 3 semanas sem nenhuma palavra. E aí começou a volta lenta. Uma piada encaminhada pelo meu pai. Uma foto do quintal da minha mãe. Um TikTok da minha irmã, sem legenda. E, por fim, vamos jantar. Só a gente. Esperamos que você venha. Nada sobre a dívida. Nenhum pedido de desculpa. Só o jantar. Pensei, talvez eles tenham aceitado, entendido meu limite. E quando me convidaram, eu disse sim. Mas o Mark, ele não parecia ele mesmo. A voz estava estranha, baixa. Tensa por dentro. É o suco, ele disse. Acho que colocaram alguma coisa. Talvez álcool. Talvez outra coisa. Não tenho certeza. Mas sei que estão contando com você desmaiar. O banheiro estava em silêncio. Piso branco, o ventilador girando devagar, barulhos de talheres lá embaixo. Eu não falei nada. Por quê? Silêncio de novo. Eles querem desbloquear seu celular. Usar sua digital. Acham que você vai estar desacordada. Que vão mandar o dinheiro e você nem vai lembrar. Eu ainda não disse nada. Como você sabe disso? Eu ouvi. Não era para eu ouvir. A voz dele tremia. Parecia assustado, como se nem acreditasse que estava contando aquilo. Desliguei. Não porque acreditei 100%. Ainda não. Mas porque eu precisava das 2 mãos livres. Não voltei direto para a mesa. Fiquei no banheiro. Olhei no espelho. O rosto que me encarava parecia não ser meu. Pálido, calmo demais. Respirei fundo. Verifiquei o celular. Olhei para a porta. Pensei em sair. Ir embora. Mas não fui. Não sou assim. Se eles iam fazer isso, eu queria ver acontecer. Quando desci, tudo estava igual. Frango, garfos, sorrisos suaves. Voltei como se nada tivesse mudado. Sorri. Peguei o garfo. Me sentei ponto antes de sair do banheiro, fiz mais uma coisa. Mas já volto nisso. Minha mãe me olhou. Tudo bem? Tudo sim, respondi. A dor de cabeça passou. O sorriso dela ficou tempo demais. Meu pai me olhou um pouco além do normal. Minha irmã nem levantou os olhos. Eles insistiram com o suco. Você nem encostou no copo, disse minha mãe, empurrando o suco de cranberry para perto de mim. Vai esquentar. É seu preferido, disse meu pai. Não respondi. Só olhei pro copo. Vermelho, bonito, com cara de inocente. Por um segundo, pensei se não era só exagero do Mark. Talvez ele tivesse entendido tudo errado. Talvez fosse só mais um jeito velho da minha família tentar me fazer sentir culpa e abrir a carteira. Mas aí olhei os rostos deles. Minha mãe calma demais. Minha irmã com os dedos parados no ar, logo acima do celular, como se estivesse esperando algo. Peguei o copo, dei um sorrisinho e disse: tem o mesmo gosto de antes. E não bebi nada. Mais tarde, perguntei: alguém chegou? Ouvi um barulho lá fora. É carro na garagem. Todos viraram para olhar ao mesmo tempo. Foi aí que deslizei o copo para baixo da mesa e virei um pouco do suco no tapete. Não tudo só o bastante para parecer real. O suco sumiu rápido no tecido. Sem barulho. Só uma mancha que ninguém notaria até bem depois. Limpei a borda do copo com o guardanapo, coloquei ele de volta na mesa e me ajeitei. Então comecei a fingir. Não exagerei. Só o suficiente. Piscar mais devagar, braços pesados, voz mais baixa. Coloquei a mão na testa. Não sei, tô estranha. Cansada. Minha mãe se inclinou, com olhos cheios de preocupação fingida. Tá tudo bem?
Acho que só preciso deitar um pouco. Ninguém hesitou. Me levaram até o sofá com todo cuidado. Como se fossem cuidadores, não ladrões. Me deitei, fechei os olhos, tentei não pensar no coração disparado. Respira fundo. Calma. Sem se mexer. O sofá estava quente no ombro. Alguém cobriu minhas pernas com uma manta. E então ouvi. Ela tá dormindo? Sussurrou minha mãe. Tá, apagada, disse minha irmã. Beleza, falou meu pai. Vamos logo. Ouvi pegar em meu celular. E pior, senti dedos segurando minha mão. Levantaram meu polegar, devagar mas com firmeza, encostaram no sensor. Pausa. Vibração leve. Desbloqueado. Era horrível. O jeito calmo como fizeram tudo. Sem dúvida, sem medo. Pronto, sussurrou minha irmã. Entramos. Mais toques. Número da conta, disse meu pai. Tá tudo salvo aqui. Quanto vamos tirar? Perguntou minha mãe. Não tudo, respondeu ele. Só o necessário para resolver. Resolver o quê? Continuei respirando fundo. De olhos fechados. Ela nem vai saber, disse minha mãe. Se der tudo certo, vai achar que ela mesma transferiu. Eu falei, disse minha irmã. Ela sempre apaga quando bebe. A gente só precisava que ela dormisse. Foi isso. Dito em voz alta. Os três juntos. Um toque, uma pausa. Tá pedindo o código, disse minha irmã. Código? Perguntou minha mãe. Verificação em 2 etapas, murmurou minha irmã. Ela trocou. Meu pai xingou baixo. Suspirou irritado. Tenta outro app. Mais toques. Ainda tentando. Tá tudo bloqueado. Silêncio. Por alguns segundos. Deixa o celular no lugar, disse minha mãe. E eles deixaram. Sem desculpa. Sem arrependimento. Sem pensar 2 vezes. Esperei um pouco. Dei tempo para eles voltarem, se sentarem, fingirem que estava tudo normal de novo. Então abri os olhos, me sentei devagar, pisquei como quem acabou de acordar de um cochilo leve. Desculpa, falei. Não sei o que foi isso. Acho que apaguei por um segundo. Eles me olharam como se não soubessem quem eu era. Tem certeza que tá bem? Meu pai perguntou. Sim. Acho que só preciso de um pouco de ar fresco. Peguei meu celular, segurei como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse sido usado contra mim. Na verdade, acho melhor eu ir para casa. Tenho que acordar cedo amanhã pro trabalho. Eles só assentiram. Sem insistência, sem aquele quer que a gente te acompanhe até o carro? Só aquele coral suave de obrigado por vir. Vai com cuidado. Avisa quando chegar. Como se nada tivesse acontecido. Como se a gente não tivesse cruzado uma linha da qual não dá para voltar. Na porta, nos abraçamos como sempre, minha mãe, meu pai, minha irmã. Um de cada vez. Não foi combinado. Só aconteceu. Hábito. Reflexo. E assim que começou, algo dentro de mim quebrou. O perfume da minha mãe. O casaco do meu pai. A mão da minha irmã tocando meu braço. Coisas normais. Familiares. Mas agora pareciam envenenadas. Senti o peso subir no meu peito. Um peso que eu não sabia como carregar. Essa é a última vez, pensei. Última vez que abraço eles. Depois de hoje, não tem volta. Quase chorei. Não chorei. Mas quase. Me afastei, sorri como se estivesse bem. Obrigada pelo jantar, falei. Eles sorriram. Abri a porta e fui embora. Não contei o que eu sabia. Não perguntei o que colocaram no copo. Não falei nada.
Mas antes de sair do banheiro naquela noite, fiz algo que eles nunca esperaram. Não bloqueei o celular. Deixei tudo fácil, com acesso digital do jeito que eles queriam. O que eu mudei foi o banco. Ativei a verificação em 2 etapas. Não aquela simples. Uma de verdade. Que eles não conseguiriam burlar com minha digital. Assim, quando tentassem transferir o dinheiro, o app ia registrar, travar a transação e deixar tudo salvo. Também preparei uma gravação. Não com luz piscando ou ícone na tela. Se eles vissem, não teria funcionado. Mas eu sei rodar áudio no fundo. Sem aviso, sem app aberto, nada visível. Essa foi a parte que eles não entenderam. Eu trabalho com tecnologia. Crio sistemas para impedir gente que tenta passar os outros para trás. E eu sabia exatamente o que eles iam ignorar. Enquanto eles achavam que estavam me enganando, estavam gravando tudo. Cada palavra, cada tentativa. Eles achavam que eu estava apagada. Mas, na verdade, eu já estava um passo à frente antes mesmo de voltar para a mesa. Dirigi até a delegacia como se fosse ao mercado. Sem pressa, sem tremer. Só firme. Estacionei, entrei, esperei atrás de um cara perguntando de multa de trânsito. E então falei para a mulher atrás do vidro. Quero denunciar um crime. Que tipo? Ela perguntou. Me doparam, respondi. Tentaram me roubar. Eu tenho a gravação. Ela piscou. Você sabe quem foi? Sei. Meus pais e minha irmã. Ela parou de piscar na hora. Me deram uma cadeira numa sala quieta com um policial que não perguntou por que eu não fui pro hospital ou por que eu não estava chorando. Ele só escutou. Coloquei o áudio para tocar. Ele ouviu até o fim. Você sabe o que eles estavam tentando fazer? Sei, respondi. Queriam meu dinheiro. Enviei o arquivo para ele, mostrei os horários, abri os registros do app do banco. Ele balançou a cabeça várias vezes, fez anotações, digitou devagar num sistema que parecia ter uns 10 anos de atraso. Isso é sério, ele disse. Eu dei de ombros. Foi mesmo. Ele perguntou se eu estava bem, se tinha para onde ir, se precisava de ajuda. Disse que já tinha saído de casa. Era a primeira vez que eu fazia um boletim de ocorrência, mas não senti medo. Não mais. 2 dias depois, meu celular vibrou. 3 mensagens e um áudio, tudo antes do almoço. A primeira foi da minha mãe. Você realmente denunciou sua própria família? Depois. O que há de errado com você? Não respondi. Minha irmã deixou um áudio. A voz dela era tensa, baixa. Foi só um erro. Você piorou tudo. Meu pai ligou em seguida. Também deixei cair na caixa postal. Você acha que a polícia vai consertar isso? Vai destruir tudo. Não se faz isso com a própria família. Respondi só uma vez. Vocês me doparam. Tentaram me roubar. Isso não é família. É crime. Depois disso, bloqueei todos. Minha mãe, meu pai, minha irmã, os grupos de família, contatos, até os acessos de emergência. Troquei meu número, atualizei meu testamento, congelei meu crédito por precaução. Achei que cortar o contato ia doer mais, mas não doeu. Foi como voltar a respirar. Eles não brigaram com a justiça. Não depois da gravação. Nem depois das tentativas de roubo que batiam certinho com o áudio registrado. Nem depois do delegado dizer: podemos fazer isso do jeito fácil. Tentativa de fraude, uso indevido de biometria, conspiração e administrar substâncias sem consentimento. Todos juntos. A gravação falou por mim. Eles pegaram liberdade condicional por 1 ano, multas, serviço comunitário, ordem de restrição. Sem cadeia. Mas ficou marcado. Não procurei saber o que aconteceu depois. Mas as notícias chegam.
Um primo do lado do meu pai comentou que venderam a casa. Dívidas, custos do processo, tentando juntar o que restou. Ninguém ficou surpreso. Só silêncio. Já minha irmã, vi uma vez no mercado do outro lado da cidade. Acho que ela não me viu. Ouviu e fingiu que não. Ficou ali parada, virada para a prateleira como se estivesse lendo alguma coisa. Camisa polo, colete, repondo papel toalha. Sem olhar para ninguém. Acho que finanças não era para ela mesmo. Não falei nada. Paguei minha massa e fui embora. O namorado dela? Sumiu. Ouvi isso de uma conhecida que ainda acompanha todo mundo. Parece que ele foi embora poucas semanas depois que tudo veio à tona. Sem briga, sem cena. Só arrumou as coisas e saiu. Tem coisa que não precisa ser explicada. Ela se explica sozinha. E eu? Não recebo mais mensagens pedindo ajuda. Sem grupo de família, sem cobrança disfarçada de preocupação. Trabalho, durmo, abro minha geladeira e sei que tudo ali fui eu que comprei pra mim. Achei que cortar contato seria cruel. Mas foi só limpo. E você? O que acha? Fui longe demais? Ou não fui longe o bastante? Comenta aí embaixo. Se quiser mais histórias, se inscreve.